Cirurgia de hemorroida pré e pós-operatório. Tudo que você precisa saber, o que eu oriento os meus pacientes aqui no consultório antes e depois da cirurgia. Eu vou contar aqui nesse vídeo. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui no vídeo até o final, se inscreve no meu canal e ative as notificações para você ficar por dentro desse assunto e dessas dicas para quem tem hemorroida. O pré-operatório é super importante para quem tem uma doença hemorroidária, porque a maneira como você evacua é primordial para o resultado da cirurgia. Se você é uma pessoa constipada que faz muito esforço para evacuar, eu preciso melhorar isso antes de operar a hemorroida, senão a gente não vai ter um resultado bom. A gente vai ter dificuldade de cicatrização, a gente corre o risco de você fazer uma retenção de fezes no pós-operatório, inclusive de precisar até de cirurgia de emergência, que é super raro, graças a Deus eu não precisei ainda, mas existe esse risco de retenção de fezes, de formação de fecaloma, porque a pessoa não consegue evacuar no pós. Por isso que antes de operar, e nesse momento que a gente está esperando a autorização do convênio, fazendo algum exame pré-operatório, a gente já está corrigindo o intestino. Quando eu tenho uma dificuldade importante de evacuação que possa envolver uma incoordenação de relaxamento e musculatura, eu sempre começo primeiro com a fisioterapia. Não que precise chegar toda a etapa, mas esse start no processo, a pessoa criar uma consciência melhor da evacuação vai me ajudar muito no pós-operatório e isso me ajuda muito no resultado cirúrgico. Outras coisas super importantes do pré-operatório é a gente ter um cuidado com o risco cardiológico. É importante a gente ter uma avaliação clínica para saber se a pressão está boa, se tem algum outro problema de saúde como um diabetes, se tem um hipotireoidismo, por exemplo, que possa não estar controlado e dificultar a evacuação depois. Então, em geral, eu peço uma avaliação clínica a partir dos 45 anos, ou quando a pessoa já tem algum problema de saúde, para a gente ter esse suporte, saber que está tudo bem e não ter nenhum tipo de intercorrência na cirurgia do ponto de vista clínico. No pré-operatório também é importante uma preparação mínima, assim, que é uma organização para a cirurgia. Você precisa se preparar para ficar mais ou menos 15 dias afastado do trabalho, ter uma semana voltada só para você com ajuda em casa, você não pode ser responsável por levar a criança na escola ou por ter uma reunião de trabalho online que você não consegue levantar para ir ao banheiro. Então, essa organização da rotina pré-operatória também é super importante. No pré-operatório também, quando eu tenho, por exemplo, uma musculatura muito apertada, algumas vezes eu faço uso da toxina botulínica, porque ela vai me ajudar o relaxamento no pós. Outras vezes eu faço no próprio ato cirúrgico. Então, na cirurgia é importante uma boa avaliação na consulta para a gente definir tudo isso que precisa ser feito para a gente minimizar o desconforto no pós-operatório. Agora falando um pouquinho dos cuidados pós-operatório. No pós-operatório, muita gente pergunta, mas como é que vai ser o curativo? A gente não tem curativo no pós-operatório da cirurgia de hemorroida. O paciente, eu estou explicando sempre, né, a maneira como eu faço, cada médico age da sua maneira, mas os meus pacientes saem no mesmo dia, eu opero sempre de manhã cedo para não precisar dormir no hospital, o que eu acho que é super confortável, vão de alta no mesmo dia, com um curativo que vai ficar por 24 horas, que não precisa ser trocado. Tirando esse curativo, lavar com água e sabão, eu uso um sabonete específico, calmante, passa a pomada 4 vezes ao dia e coloca somente uma gaze. Eu acho super importante ficar com a gaze, porque essa secreção que a ferida elimina nos primeiros dias faz com que, às vezes, o ânus fique todo assado e isso gera muita dor.
Então, eu peço sempre para o meu paciente, mantenha a gaze, toda vez que a gaze estiver úmida, você troca. E essa primeira semana fica direto com a gaze. Eu revejo no pós-operatório, geralmente em uma semana. Essa primeira consulta é importante para eu saber como está evacuando, como está a evolução. Eu faço laser terapia no pós-operatório, que estimula a cicatrização, diminui a dor, melhora a resposta à inflamação. Então, nessa consulta de retorno eu faço laser terapia. Algumas vezes eu faço laser terapia para fotobiomodulação, que é essa estratégia de alívio da dor e de melhora da inflamação no ato cirúrgico mesmo, no centro cirúrgico, mas via de regra, sempre no pós-operatório eu faço também. E aí a gente começa aqueles cuidados, é importante evacuar, eu mantenho um laxante, as fezes não podem ficar líquidas, então você precisa evacuar com um bolo fecal formado, fezes formadas, sem esforço. E essa é a dificuldade de encontrar esse equilíbrio da qualidade do bolo fecal no pós-operatório. Por isso que é super importante aquele trabalho que a gente começou lá no pré-operatório de ajuste da evacuação. Outras orientações importantes: 1 mês sem exercício, mais ou menos 1 mês e meio sem praia e piscina. Eu só libero praia e piscina quando a ferida está 100% cicatrizada. Algumas técnicas minimamente invasivas que eu não preciso fazer ferida, que até tem um outro vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, que é a cirurgia de hemorroida sem cortes. O pós-operatório é completamente diferente, porque eu não tenho ferida, então eu não preciso de nenhum desses cuidados. O retorno às atividades é muito mais rápido, o desconforto também é muito menor, mas não serve para todo mundo, porque quando o paciente tem uma doença externa, eu tenho que tratar a externa e eu tenho que fazer ferida. Depois disso, 1 mês e meio, mais ou menos, é em média que leva o tempo para alta completa e resolvida aquela situação da hemorroida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém com doença hemorroidária, compartilhe esse vídeo que vai ajudar muito para essa programação cirúrgica.